Exercício 37 do capítulo 12. Uma prancha uniforme com um comprimento Lzão, então tá Lzão aqui, de 6,1 metros e um peso de 445 newtons. Repousa apoiada no chão e um rolamento sem atrito no alto da parede a uma altura H. Então tem um rolamento aqui, certo? E tá uma altura H. E a altura H é metade de L. Certo? A prancha permanece em equilíbrio para qualquer valor de θ maior que 70 graus. Então está aqui o valor de θ. Mas escorrega se θ ficar menor. Determine o coeficiente de atrito estático entre a prancha e o chão. Tá, vamos considerar que a prancha é homogênea e que o peso dela, o centro de gravidade dela está aqui no meio. Isso quer dizer que eu vou poder colocar a força-peso bem no meio da prancha, em L/2. Então, eu fiz o diagrama de corpo livre da prancha. O rolamento vai aplicar uma força normal aqui, certo? Como é um rolamento, não tem força de cisalhamento, só vai ter força na direção normal. Estou chamando essa força de N2. No chão eu tenho uma força N1, tenho a força de atrito e tenho o peso. São as 4 forças que estão agindo na prancha. Esse ângulo θ aqui é o mesmo ângulo que o N2 faz com a vertical. Aí, para facilitar o cálculo dos torques, eu fiz que essa distância aqui, chamei ela de x, aonde é fácil você perceber que é h sobre tangente de θ. E essa distância aqui do centro de gravidade até o ponto no chão, eu chamei de x', e x' é L/2, aqui é um Lzão sobre 2 vezes cosseno de θ. Tá, aplico as equações da estática. As equações da estática é a soma das forças é zero, a soma dos torques tem que ser zero. Então tá, a soma das forças, vamos olhar primeiro. Na direção vertical, em y, eu tenho N1 para cima, tenho N2 cosseno de θ aqui para cima e tenho o peso para baixo, certo? Em x eu tenho a força de atrito aqui na horizontal, deixa eu limpar aqui, e tenho a força componente N2 na horizontal. Força de atrito na horizontal, componente de N2 na horizontal. Tá, meu vínculo da força de atrito é que a força de atrito tem que ser menor que o limite da força de atrito estática, que é μ estático vezes a normal aqui na base. Tá, aqui eu tenho 1, 2, 3 incógnitas, porque é dado o resto. Só tenho 2 equações. Essa daqui me dá mais uma equação, só que inclui mais uma incógnita. Então, sem dúvida nenhuma, eu preciso da equação do torque para resolver esse problema. Então, o torque em Z, nessa barra, o torque em Z, vamos calcular o torque em Z. Vou deixar aqui. Vou calcular em relação ao rolamento. É uma escolha completamente arbitrária. Cada problema vai ter uma escolha mais eficiente. Eu fiz desse jeito e nem sei se na verdade foi a mais eficiente, mas o problema saiu. Então, em relação ao rolamento, o torque, devido à força de atrito, é a força de atrito vezes essa altura aqui. Eu pego a força, alinho aqui nessa direção e pego a direção perpendicular aqui, que é h, certo? Para calcular o torque. O peso em relação a esse ponto, eu tenho que pegar essa diferença aqui, ΔX. ΔX é x menos x'. Então, vai ser o peso vezes ΔX. E tanto a força de atrito quanto o peso estão tentando fazer a prancha girar no sentido positivo, de acordo com a regra da mão direita para circulação. Já o N1 está tentando fazer uma rotação no sentido negativo. N1, corto aqui, N1, essa distância aqui perpendicular é x, certo? Então fica N1 vezes x, com sinal negativo. Tá, dessa expressão aqui, eu isolo a força de atrito, tá aqui, e com essa força de atrito aqui, eu tenho que substituir nas equações de cima. As equações de cima dá para eliminar N2, então pego aqui, passo para cá, dessa daqui eu isolo N2, substituo N2 na de cima,
eu obtenho que N1 mais a força de atrito dividido pelo N de θ é igual ao peso. Agora, com essa equação aqui para o peso, eu volto na equação do torque, nessa daqui, e substituo. Eu vou obter essa expressão para a força de atrito, onde eu estou relacionando a força de atrito com N1. Então, essa equação e esse vínculo, eu consigo achar o limite para o atrito estático. Então, eu reordeno aqui a equação, isolando a força de atrito do lado esquerdo e o N1 do lado direito, e divido essa expressão por essa, certo? Quando eu faço isso, eu obtenho essa expressão aqui. Você pode enxergar de outra maneira, você pode trocar esses dois caras de posição e multiplicar essa equação por essa. Lembrando, é claro, que os dois lados têm que ser positivos para a inequidade não mudar a direção. Então, eu obtive aqui essa expressão para o coeficiente de atrito estático, certo? Onde eu sei o valor de todas as variáveis, isolo e obtenho essa expressão aqui, onde eu tiro o sinal de maior, né, seria maior ou igual, eu tiro o sinal de maior porque eu quero o menor coeficiente de atrito possível. Tá, aí tá certo isso daqui? Bem, você não faz essas contas na mão daí, você vem aqui na planilha e substitui. Meu resultado para o coeficiente de atrito estático é 0,4 e eu verifiquei lá no livro, lá é isso mesmo, certo? O interessante desse problema é você aplicar o conceito, e eu acho que aqui é um exercício muito interessante para você aplicar o conceito. Se você entendeu, se você consegue fazer esse exercício, você entende a essência da física 1.